escrito e você vai consultar o resto da vida. E é importante que você consulte mais de uma vez, porque você vai ver que essa informação tem uma frequência, ela é feita, ela é em camadas. A primeira leitura traz uma informação, a segunda você vai aprofundando, entendeu? Então é muito importante ler mais de uma vez, tá? Eu achei muito interessante a estrutura com a qual a tua carta é montada. Se você vê a tua estrada da vida, número da alma, número da aparência, missão de vida e o número da alegria e felicidade, eles formam um código muito massa. Enquanto eu estava fazendo sua carta, eu vi o 23 e 23 e o 23 e 32, ou seja, o espelhado dele, né? O espelhado pede para você refletir, e até para eu refletir mesmo, porque eu refleti sobre a sua carta aqui agora para a gente conversar, tá bom? Então, nós temos algumas questões que são bastante interessantes. Eu vou detalhar o que eu vi de ponto por ponto, que me chamou a atenção, item por item para você, por cada áudio separado, tá bom? Ó, sobre dívidas kármicas, você não tem alguma dívida kármica específica, tá? Existem algumas dívidas kármicas que são específicas. Você fez isso, 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 isso. Você não tem. O que você tem é um acúmulo de energia kármica, ou seja, de uma energia desarmônica que está no seu campo. Na hora que eu estou fazendo a sua mesa e fui ajustar, eu vi que você tem. Dá para limpar isso dentro do protocolo que eu tenho, de 6 meses em 6 meses, sem precisar acrescentar nada a mais do que você já faz no seu dia a dia, só trabalhando no astral. O que é trabalhar no astral? Eu vou fazer um vídeo, tá? Eu vou até anotar aqui. Eu vou fazer um vídeo do protocolo kármico, tá? Eu já tenho um curso mais ou menos isso, eu vou juntar as duas coisas. E aí eu te mando, tá? Para ficar bem mais fácil, porque aí essa aula já vai servir para outras pessoas também, tá? Mas é importante você saber que 6 meses já dá uma limpada muito boa, muito boa. Tem todo um protocolozinho que pega todas as leis cósmicas, você obedecendo item por item, você vai. E tá tudo gratuito, tá? O curso de Reiki tá gratuito, o curso de Karma tá gratuito, e eu vou botar tudo bonitinho, tá bom? Aí eu vou botar bonitinho, montar para você, explicando para você item por item, e vou colocar gratuito para outras pessoas aprenderem. Eu vou colocar isso até no curso Decifrando a Carta Numerológica, nessa parte de dívidas kármicas, tá bom? Aprendizados obrigatórios. Você tem vários aprendizados obrigatórios que quando você foi fazer a... Quando você monta a tua encarnação, você fala assim, o que que eu vou aprender nessa encarnação? E aí você estabelece a estratégia que você vai usar para você aprender nessa encarnação, tá? Você foi muito ousada. Você colocou muitos aprendizados, tá? Você tem os aprendizados 2, 4, 6, 7, 8 e 9. Você é bem ousada, bem ousada. Mas lá na frente eu vou explicar por quê. Tá? Por que que você foi ousada? Porque você quis dar um salto. Tanto que você deu salto que você tem a filhinha que você tem, né? Eu achei interessante a precisão que a mesa quis trazer na medição do quanto você já avançou em cada um deles. Normalmente ela dá uma medida mais genérica, tipo 30%, 40%. O seu foi 13,52, por exemplo, do aprendizado obrigatório 9. O aprendizado obrigatório 9 foi o aprendizado que você teve um índice mais baixo de aprendizado até o momento. Na sessão de mesa, eu vou medir como é que você está no tempo, dentro do que você planejou, tá? E aí a gente vê, mas o que você precisa dar bastante atenção é o aprendizado 8 que a gente tratou da nossa conversa, tá? Do que se refere ao trabalho, o aprendizado 8. O aprendizado 9 esse precisa tratar muito, Estelinha. E como é que você vai tratar o aprendizado 9? Começa aqui pela própria carta. Tá? A carta já vai te ajudar muito nisso. Depois a gente podia fazer uma sessão e a gente medir o avanço desse aprendizado obrigatório. Porque o aprendizado obrigatório 9 trata do sentido de você absorver sabedoria e você compartilhar sabedoria depois, tá? Agora, essa sabedoria aqui é aquela sabedoria mais transcendental, tá? São os porquês humanos, é uma parte mais filosófica, ele te chama a filosofar, tá? Inclusive sobre as dores humanas, inclusive sobre o medo, tá? O que gera o medo. Aquilo que a gente já começou, a semente está ali. Porque quando eu fui consultar, antes daquela nossa conversa, você estava com 12,53. Então, foi uma semaninha que você avançou quase 1%, só daqueles startzinhos. É muita coisa, Estelinha. A gente conversou aqui, uma conversinha que a gente teve alguns minutos, te avançou 1% do aprendizado obrigatório na vida. É muito grande.
É muita coisa, a gente avançou muito numa conversa só, ou seja, você é muito rápida, você aprende as coisas rápido, entendeu? As tendências prejudiciais estão bem interessantes aqui. E aí você vai perceber o seguinte, que ela está até tranquila, tá? Você tem que observar porque essas tendências elas ficam ali, porque isso foram aprendizados antigos. E acaba que um certo deslize, sabe o orar e vigiar? E você fica de olho para você não agir dessa forma, como está aqui. Você tem as tendências um e a tendência 3. Uma coisa importante de falar, eu vou fazer uma parte da aula do Decifrando só sobre números mentores. Aí eu vou detalhar número mentor por número mentor e o que, que cada número mentor faz. Então você vai perceber que o número mentor 8 que você tem vai tratar o aprendizado obrigatório 8, tá? E tratar aspectos de trabalho também. De repente, o teu hobby na parte de arte pode até virar uma coisa rentável, tá bom? Sobre o 23 e 23, que eu vi quando eu estava fazendo sua carta, amanhã eu vou compartilhar para você um post sobre isso, tá? Então vamos lá, a parte dos ciclos encarnacionais. Como você planejou a estrutura da tua encarnação, tá? É muito interessante. O código é 219. O ciclo 1 é 2, o ciclo 2 é 1 e o ciclo 3 é 9. Então o código é 219. Então, sempre que você vê, por exemplo, alguma coisa que chama a atenção 219, é alguma coisa a ver com essa parte. Aí você volta na carta e olha, o que que aquele... Quem está te mostrando os números? O Criador, Deus, a fonte, a força, o universo, Jesus, né? Quem está te mostrando aqueles números? Tem uma energia por trás inteligente que está conversando com você naquele momento. É disso que trata esse trabalho. Você entender que nada é um acaso. Quem está conversando com você, e agora a gente já respondeu quem, né? Por que está conversando com você? Porque você é parte desse todo, você vai ver. E qual é o objetivo? O objetivo é que você tenha sucesso dentro daquilo que você planejou fazer, tá? Então, o código 219 é um código específico para você. Por quê? Porque esse 2 representa o número 2 no seu primeiro ciclo, o número um no seu segundo ciclo e o número 9 no seu terceiro ciclo. Aí vai estar lá, o 2 faz isso, o 1 faz isso, o 9 faz isso. O 9 é sabedoria, tá? Então, lembra do 9 que a gente falou agora há pouco? Que você precisa, que é o que estava mais baixo, que é o aprendizado obrigatório 9, que é o 13,52, tá tranquilo, porque você tem o número 9 no terceiro ciclo. O terceiro ciclo é lá mais na frente, né? O teu terceiro ciclo, por exemplo, ele vai de a partir de 57 anos. Então, tem muito tempo para trabalhar isso aqui. É uma coisa tranquila. Só que você pode começar desde já. Possivelmente, na comparação da carta com a da carta da Cecília, vai ser interessante, porque eu penso que ela vai te estimular isso aqui antes, tá bom? E você está vivendo o ciclo 2, em que o 1 está no ciclo 2, que é para você ousar fazer coisas que demandam coragem, tá? Essa parte da coragem. E é interessante que a tua oportunidade de realização desse momento também é um que trabalha com ação. Faz uma coisa nova. Faz uma coisa nova. E você está perto do seu aniversário. Você está no que a gente chama de. Se fosse astrologia, falaria que era inferno astral. Que na verdade não tem nada de inferno, é só os 30 dias que antecedem o aniversário. Esses 30 dias que antecedem o aniversário, eles são muito interessantes, porque eles são períodos de mudança. E você está plantando essas sementes, nós estamos plantando essa semente agora, nesse período. Então é um período maravilhoso para você estar fazendo o que a gente está fazendo aqui agora. Entendeu? Os desafios, o código dos desafios é 176. Desafios são para ser superados, né? Quando você vê o código 176, alguém te mostrou o 76, sabe? Você olha, pô, 176. Fica esperta. Por quê? Porque 176 é o código do desafio. Então é alguma coisa que está te desafiando. E aí, pode ser que o instinto que você tenha, veja bem, a gente está falando sobre o superar o medo. Pode ser que o instinto, quando você vê uma situação, pode ser de medo. Mas se aquela situação trouxe 176 para você, opa, força. É um desafio. Vamos superar? Como que a gente supera? Conhecendo. Conhecendo o quê? Aí você já sabe que se tem alguém te mostrando isso aqui, tem alguém te ajudando. Tem alguém cooperando com você. Tem alguém te amparando. Tem alguém te dando suporte. Isso já te dá coragem para você superar o desafio. Entendeu? É muito interessante esse ponto. Quando você vê o seu código de desafio, está dizendo para você: ei,
Estamos aqui, ó. Estamos aqui. E quem é que estamos aqui? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Porque agora a gente vai falar sobre as oportunidades de realização, os dons, aquilo que você escolheu polir nessa vida, tá? Nós temos, quando a gente está lá em cima, a gente tem muita coisa que a gente pode polir, que a gente pode aprender, que a gente pode se desafiar, porque a gente tem situações que a gente quer ser desafiado para superar, e tem situações que a gente é bom, que a gente quer polir para facilitar a vida. Entendeu? Porque é aquele caminho que a gente está ali trabalhando, porque é aquele caminho que vai dar sucesso para a gente, vai facilitar para a gente, porque quando a gente foca naquilo que deixa a gente feliz, o sucesso é fácil. Então, é aqui, nessas oportunidades, que você, ó, atenção, sucesso está aqui. E aqui o código é 31411. Normalmente são 4 dígitos. Você vai ver que aqui nós temos o 31411, um 11 como um número só, tá? O arquétipo do 11, que é formado de 2 números, tá? Esse número pede para você olhar grande, e esse número está lá no ciclo, ó, depois, lá do final da vida. É um momento, por exemplo, de internacionalização. Sabe aquele momento que você pode, por exemplo, morar fora, estudar coisas que dizem respeito não só a você, não só às questões familiares, mas questões mundiais, uma candidatura a alguma coisa, política. Só que antes de você passar por essa fase, você tem a fase do 4, que é a fase da logística, a fase da organização, a fase em que você coloca tudo dentro do quadrado certo, para ficar tudo tranquilo. Então, a fase do 4, a oportunidade de realização 4, te dá estabilidade para você voar mais alto e alto mesmo, e longe no 11. Entendeu? Então, quando a gente olha para você aqui, o que, que a gente percebe na sua encarnação? Que você tem arte, ousadia, logística e sonho. Esse é um crescente, tá? Esse é o momento que você está vivendo, o momento da ousadia, plantar sementes. Depois você vai organizar as sementes para que elas ali estejam sempre dando frutos. Possivelmente você pode fazer aqui, nesse momento, um investimento que te dê renda passiva. Ações, bolsa de valores, porque você tem um oitinho ali em cima, como número mentor. E esse número vai te direcionar para aspectos que tem a ver com rentabilizar coisas. Entendeu? Depois, o 4 ele estabiliza para que você possa voar depois. Então, na verdade, você tem um planejamento bem interessante aqui de você desenvolver a arte, de você sua arte, o seu jeito, a comunicação, por exemplo, você se comunica bem, né? Essa parte da arte está te chamando, tá? Te chama demais. E aí, plantar sementes para você ter segurança para voar. Teu planejamento internacional é bonito de ver, tá? Agora eu vou parar agora para não ficar muito tarde, mas amanhã eu vou te mandar a leitura de como é que está o follow-up de hoje, como é que você está hoje de acordo com o que você planejou, tá? Um beijo.